Olá, aqui é a Marli e esse é mais um vídeo do canal Página 23. Hoje eu vou falar sobre um livro, dar dica de mais um livro. E antes de eu falar sobre esse livro, eu ouvi uma pessoa me falando assim: é engraçado, todos os livros que você apresenta, você fala assim, eu gostei muito do livro. Futuramente eu vou falar sobre isso, o livro que eu não gostei e os livros que eu não... quais os livros que eu não gostei, né? Mas eu acho interessante falar sobre aqueles que chamaram minha atenção, né? Você imagina se eu apresento um livro pra vocês, ó, esse livro aqui, gente, ó, é péssimo, é horrível, ninguém vai ler, não é? É, apesar de ter uma forma de falar dos livros que você não gosta. Mas em breve vocês vão saber se há algum ou alguns livros que eu não gosto. Hoje eu vou falar sobre esse livro. Não, é mais um dos livros que eu não tenho aqui impresso, porque eu passei pra frente. E vou falar também futuramente por que eu não tenho esses livros aqui. Vou falar agora não, senão, né, como os outros, estraga a surpresa. Eu passei esse livro pra frente, o nome do livro é O Livreiro de Cabul. Aí eu tenho uma foto dele aqui. Essa luz aqui atrapalha um pouco na hora de mostrar a foto. Eu vou tentar tampar um pouquinho aqui, olha, pra ver se dá pra vocês verem melhor. O Livreiro de Cabul. A autora é norueguesa, eu não sei pronunciar o nome dela. Eu fui puxar uma entrevista, alguém falou Esne Sayestad, não sei se essa é a pronúncia correta. Se você aí fala norueguês, me corrija, tá? Mande pra mim a forma correta de pronunciar. Então, essa história, uma história verídica, ela narra o período em que ela ficou hospedada na casa de uma família afegã no período logo pós queda do Talibã, né, no Afeganistão. E o que me chamou a atenção desse livro é que, mesmo que o Talibã havia acabado de cair, os livros ainda não eram muito comuns na região, né? Como se as pessoas tivessem sido proibidas de ler. Em guerra ninguém vai, né? É difícil uma pessoa querer ler. Às vezes não tem nem como, porque, né, tendo tudo destruído. Só que ela vai passar uma temporada na casa dessa família, a família Sultan Khan, para mostrar que, apesar de tudo, o dono da casa, né, o pai da família, ele insistiu durante muitos anos para vender seus livros. Teve que vender algumas vezes de forma meio que escondida, né? Tinha o cantinho dele ali. Ele viu durante muito tempo soldados queimarem os seus livros, né? Não vou entrar nos detalhes da guerra em si, porque tem outros livros que falam, né? Então, futuramente eu vou falar outros livros também sobre essa guerra. E, enfim, ele arriscava a vida dele porque ele acreditava no potencial dos livros, né? Ele queria que as pessoas ficassem informadas, né? Aprendessem, né? Ver o que estava acontecendo, lessem romance, ficção, fantasia. Então, aí essa autora, ela se arriscou também ficando, né, na região, porque mesmo que o Talibã havia caído, ainda tinha momentos de tensão. Então o que ela faz? Ela fica na família, né? Larga o luxo da vida dela para ficar ali naquela família que não tinha uma condição financeira muito boa. Há relatos, né, de ter que acordar de madrugada e não ter água para tomar um banho, fazer um café. Muito assim, sabe? Detalhes são muito. Ela detalha com muita precisão, né, a vida dessas pessoas, o lado pobre principalmente. Detalha alguns lados ricos também. Então ela pega a vida de cada familiar e vai descrevendo no livro, né? Como uma espécie de aventura, como se você ter que ir ao mercado, né? Naquela época, uma aventura que você vive, né? Para chegar até lá no meio de um ambiente de guerra. Ela mostra como eu falo assim, como as pessoas têm que se vestir, como têm que se portar, como as mulheres eram tratadas, né? E os livros, apesar de ser um ambiente meio que hostil, né? As pessoas se interessavam por livro. E o senhor Khan, né, o pai da família, ele fazia de tudo para as pessoas terem interesse em ler. Então, muitas vezes, mesmo sendo prejudicado, a livraria, né, um cantinho lá caindo aos pedaços, ele não desiste. É um livro muito bonito. Para quem gosta de ler, você vê o que uma pessoa faz para que os livros não saiam do mercado, né? Mesmo no ambiente de guerra. Que aí você pode pensar assim, mas em todo lugar as pessoas gostam de ler, sim, mas no ambiente de guerra não deve ser fácil, um ambiente pobre, né? Aí você tira para os dias de hoje as pessoas que não têm
muito interesse em ler, porque não estou usando como vilão. O celular tomou o tempo de todo mundo, né? Principalmente de certas faixas etárias só querem ficar no celular, mas não para ler livro. Não estou criticando, tá? Eu, por mim, gostaria que todo mundo gostasse de ler, mas na vida não é como eu quero. Então, naquela época, aí você ia falar sobre a pobreza, né? Falta de condição, né? A pessoa às vezes não tinha comida, vai querer um livro. Não vai, mas ele insistia para que as pessoas, né, tivessem um interesse. Então ele narra a vida de cada um deles, né? Histórias muito bonitas. Algumas partes onde ela narra que alguma pessoa vai atravessar a cidade, tem que atravessar montanhas e tem que parar porque tá vindo um comboio de pessoas ligadas ao Talibã, então eles ficam com medo. Sabe, o livro tem angústia, mas o livro tem partes assim muito bonitas, né, engraçadas. O que uma família vive no dia a dia, no ambiente pós-guerra. Vamos dizer pós-guerra, né? Porque no fim nunca acabou mesmo, mas eu acho assim que é um livro que chama muita atenção por ser como eu falei, nesse sentido de você gostar de ler, estar num ambiente que não é propício à leitura. Então o Sr. Khan fazia de tudo que ele podia para tentar vender os livros dele, não só pelo sustento, mas incentivar as pessoas à leitura, né? Então a jornalista também se arrisca em algumas partes, assim, eu vejo como arriscado, né? Algumas partes, né, que ela viveu ali. Mas é um livro muito bonito, tá? Ela abre mão do luxo dela lá no país dela para ir para um país que está em decadência. Tem que vestir as roupas daquelas pessoas, roupas velhas, às vezes manchadas, sujas, mas ela leva à frente o projeto dela, né, de narrar o que acontece. Esse livro, ele foi muito bem conceituado. Ele ganhou prêmios, né, como sendo um livro um livro, vamos dizer assim, jornalístico, né, que relata uma situação real, mas, como eu disse em outro livro, não deixou de transformar num romance muito bonito. Então a dica de hoje é essa, O Livreiro de Cabul. Como eu falei para vocês, não sei pronunciar o nome da autora, é norueguesa, não falo o idioma dela, né? Aqui a foto, acho que agora ficou melhor. O Livreiro de Cabul, tem a foto da família aqui na janela. Então é a dica de hoje. O livro vendeu muito no mundo todo. Um livro que não é muito pequeno, tá? 270 páginas por aí. Mas é o que eu falo. Às vezes a pessoa, não vou ler porque tem 250 páginas. Só que se o livro for bom, você consegue ler. Como eu falei lá nos primeiros vídeos, faça um cronograma de leitura, né? Leia 5 páginas por dia, 10. Você vai acabar pegando gosto, embalando a leitura e vai terminar antes do previsto. Porque aí às vezes você pega um livro que tenha só 80 páginas, mas o livro não chama a sua atenção. Então, vamos tentar ler livros maiores, ok? 270, gente, não é muita coisa não, dá pra ler bem rápido. Eu sei que muitos de nós, né, às vezes não temos tempo, mas vamos fazer um cronograma de leitura e vamos lendo um pouquinho a pouquinho que a gente chega lá no final, ok? Então, O Livreiro de Cabul, como eu falei, não sei pronunciar o nome dela, em uma entrevista alguém fala Asne Sayestad, não sei se esse é o nome correto, mas procure pelo título do livro O Livreiro de Cabul que vocês vão achar. Se alguém já leu, já ouviu falar sobre esse livro, achou interessante, coloque nos comentários. Vocês estão assistindo os vídeos, não estão comentando, hein? Se gostaram, deixem um like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal, ok? Então essa é a dica de hoje, O Livreiro de Cabul. Até a próxima!